Fala galera, tudo bem? Hoje é o dia D, mais uma vez, o jogo da vida, o jogo decisivo. Ultimamente tem se tornado rotina dizer que é o jogo da vida, mas hoje realmente é. Porque a rodada pode ser sim muito boa para o Corinthians, mesmo com a vitória do Atlético e do Vitória. Mas Bragantino e Juventude perdem, então se o Corinthians ganha, ele pula três times, sai da zona de rebaixamento. E aí vai ficar quase que tudo ali com o mesmo número de jogos, só o Atlético Paranaense com menos. Mas o Atlético também só ganhou porque o jogador do Cruzeiro conseguiu a façanha de ser expulso com 3 segundos de jogo, né? É estranho. Mas vitória hoje é essencial. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos de escalação. Vamos ouvir o que disse Thales Magno sobre esse jogo importantíssimo do Cuiabá contra o Corinthians. Do Corinthians contra o Cuiabá, o jogo em Cuiabá. A preparação foi boa, independente de ser curta, trabalhamos forte, trabalhamos muito concentrado no erro dos adversários, onde tem espaço, onde não tem. Então vai ser muito importante esse jogo, todos nós sabemos, e estamos bem trabalhados para que possamos ganhar esses 3 pontos. O jogo é difícil, mas vamos propor o jogo, vamos atacar, vamos com garra e com muita vontade de ganhar, sem medo de jogar. Muito bem, tá aí o Thales Magno falando lá sobre esse jogo importantíssimo do Corinthians contra o Cuiabá. Lembrando, né, o Vitória ganhou, o Atlético Paranaense ganhou. Juventude perdeu, Bragantino perdeu. Então é como se saíssem dois, se afastassem do Corinthians, mas dois se aproximassem. E o Corinthians segue lá em 17º lugar. Olho na tela aí com o time provável do Corinthians, Vessa. Me diz aí se é isso que vamos ver hoje à noite. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Bidu, é isso mesmo? O que acontece é que ele pode colocar a zaga nova por conta da parte física. E vocês vão perceber, sobretudo no meio de campo, uma possibilidade também de 3 trocas. Lembrei, claro, do Massa. O gramado pesado, aquela chuva torrencial, aquilo tem um preço a pagar. Você jogar com o Racing, deixando a vida o Racing em campo, com o gramado e uma chuva daquela, a quinta e a segunda, ela é mais controlável, só que diante de um cenário daquele que você não controla, então não se surpreendam se o meio de campo, por exemplo, for Ranieri, Alex Santana, Bidon e Coronado, e não os outros, porque realmente a conta de quinta-feira com gramado daquele jeito pode ter chegado. Só um detalhe aí, uma vez conversei com um fisiologista, recentemente, não faz muito tempo não, a respeito de jogos sob chuva, né? E ele falou o seguinte, cara, o jogo sob chuva, você pode colocar como impacto de esforço 40% mais. Caraca. 40% mais. Então, assim, claro que, ainda mais um gramado rápido como é o do Corinthians, né? Desgasta mais ainda, porque além da parte física, de força, tem a parte aeróbica. Você não pode estar mal posicionado ou mal colocado para receber a bola, porque ela é muito rápida. Então, ele falou sobre essa questão e disse o seguinte, o exemplo que ele usou foi o seguinte, o cara joga na quarta-feira, na quinta a gente vai para fazer trabalho para acelerar a recuperação. Na sexta o cara sente o cansaço e sábado ele começa a se recuperar para o jogo na quarta, quando o jogo é quarta. Se o jogo foi quinta, sob chuva, você pode entender que sexta ninguém sente muita coisa, sábado vem o cansaço, domingo ainda tem resquício. Então, como disse o Thales Magno, apesar do pouco tempo, o Corinthians me parece que agiu sabiamente de não treinar muito, porque o campo pesado, ele de fato prejudica e traz mais consequências para o jogador do que um jogo no campo normal. Mesma coisa, mesmo raciocínio para o jogo às 11 horas da manhã. Se não tiver 50 graus, está tudo bem, né? Já não é a mesma coisa porque o cara se alimenta mal, dorme cedo, é diferente. E com chuva tem esse detalhe aí. E então, tem a pequena possibilidade de chuva hoje na hora do jogo. Existe a possibilidade, deve estar cerca de 30 graus. Lembrando que lá, em Cuiabá, então o jogo é 19 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário local. Nossa, aqui. Então é mais abafado, né? Não chega a 40, chegou a estar 40 graus na temperatura média, mas... Já foram pra lá? Você já foram? Já foi. Eu já fui. A camisa, você já percebeu quando você desce incrível, no aeroporto? É incrível. Impressionante. Então, aquele negócio que zipa o cobertor para guardar?
Então, essa possibilidade, então, de trocar os caras. O Corinthians que não tem o Rian machucado e o Martínez, e mesmo sem 2, está indo viajar com mais 5 volantes. São 7 hoje que tem à disposição. O elenco melhorou muito. O jogador não farta. E na frente, então, o Yuri está suspenso também. Thales Magno e Memphis. É um Corinthians aí precisando realmente vencer. A gente mostrou agora há pouco. Você abre a possibilidade, a vitória abre 8 do Cuiabá, praticamente rebaixa o Cuiabá e você tira mais um concorrente. Se você perde, você não só não faz a rodada boa, porque para mim rodada boa é a rodada que o seu time ganha. Senão, pode os outros resultados ajudarem, se você não ajudar, não vai adiantar nada. Esse ganhou, aquele ganhou. Beleza, se o seu time ganhou, para mim a rodada foi boa. Então, o Corinthians podendo aí, então, pular 3 de uma vez só, a vitória faria o Corinthians chegaria a 15º, é uma das melhores posições do campeonato, para se ter uma noção do campeonato que o Corinthians fez, mas pularia 3. Então, é uma vitória muito fundamental, é uma vitória, depois a gente vai falar do Palmeiras, obviamente, mas é uma vitória que, por incrível que pareça, ela deixaria o empate no derby até ok para o Corinthians e depois do empate contra o Fortaleza, talvez o Palmeiras não possa mais negociar um empate em Itaquera, a gente falou isso na sexta, e talvez possa... É engraçado, mas a vitória hoje pode fazer com que o empate seja bom para o Corinthians e não seja tão bom para o Palmeiras, mas a gente fala depois sobre esse lance do Palmeiras. O Pablo Leite fala, sem o Yuri Alberto, o Corinthians vai sofrer para trazer 1 ponto de Cuiabá. O empate não é bom para nenhum dos dois. Tem que ganhar, né? Essa é a questão. Para o Cuiabá não adianta nada. Nada. E o Corinthians continuaria a se empatar com o excessivo número de empates, ainda lá embaixo, mas vai ter que ganhar faltando uma rodada a menos. Aí vai ter passa para frente. Massa, você fica com... Quando a gente fala das contas do Corinthians, você fica com um sorrisinho de eu avisei, eu já sabia... O que você acha desse jogo do Corinthians? Eu tenho uma visão do Campeonato Brasileiro que não difere da de vocês, me parece que não. Vocês também têm o mesmo olhar, que as últimas rodadas não são as mesmas e tal. Mas tem 2 atores novos, né? Bragantino e Juventude despencaram, o Atlético conseguiu ganhar um jogo, tem um jogo a menos. Continuo entendendo muito que o Corinthians vai lutar até o final para escapar, tá? Porque é assim que funciona. Veja, tudo bem, o Fluminense estava muito mais atrás que o Corinthians, mas veja quanto tempo o Fluminense está ganhando e ainda está melhor, mas está enroscado ainda. Ainda precisa fazer, ainda tem que fazer, ainda tem que caminhar, né? Então, vai depender. Agora, são 3 jogos, 4 jogos fundamentais, não importa contra quem. Entendeu? E tem algo contra, Massa, que joga muito contra. Prestem atenção nisso. O Corinthians é o pior visitante do campeonato. Pior. É verdade. Ele tem 6 pontos como visitante. Se não é Itaquera, já tinha até caído. 6 pontos como visitante. E ele tem o Cuiabá, ele tem Vitória, o Criciúma e o Grêmio. Isso aí. Fora. Todos... Né? Eu acho que o Corinthians já tem 3 pontos quando jogar com o Cruzeiro. Então, eu já conto esses 3 pontos, porque vai demorar para o Cruzeiro ajeitar em Itaquera. E tem a possibilidade do Vasco. Então, se ele ganhar esses 2 jogos... Bahia ainda, né? Mas antes das rodadinhas finais, né, que você fala. É o que eu tô falando, entendeu? Então, cara, é isso aí, porque vai jogar com o Bahia, mas o Bahia vai estar aonde, né? Pois é. Tô perto do São Paulo ali, tenho chance de ir pro... Ó a zona de rebaixamento dos visitantes. Atlético de Goiânia 9, Red Bull 9, Juventude 8, Corinthians 6. Pra vocês terem uma noção como é ridículo o que o Corinthians fez no campeonato como visitante. É isso, o jogo hoje, ele é um complemento do jogo contra o Atlético Paranaense. Ganhou lá, valeu muito. Se não ganhar hoje, meu irmão... Paulo Mancini fala que a previsão é de 29 graus hoje. Então, na época de chuvas lá em Cuiabá, tá mais fresquinho e tudo mais. E aí ficaria um trio bem interessante, porque o Corinthians empata com o Inter, nesse Inter completamente, quase que invencível nesse momento, né? Chegando, acho que a 12 jogos sem perder. Incrível a campanha do Inter, a recuperação, o time muito forte nesse momento. Um empate com o Inter, você ganharia do Atlético e ganharia do Cuiabá. Pô, você faz 7 em 9. Tem Inter ainda. Hã? Não, já foi. Não, já foi. Então, 1-1, 2-2. Isso que eu tô falando. Você faria 7 em 9, sendo um contra um time desse jeito em ascensão e vencendo 2 concorrentes.
pô, seria um recorte final ali, desse último recorte maravilhoso, conseguindo a vitória hoje, né? Desde que consiga a vitória hoje. O André Martins fala, Massa, se você fosse pago para motivar o time do Corinthians numa pré-eleição, diante da posição do time e da atual situação de risco, o que você falaria? Eu levaria o Vladimir para a pré-eleição, para o Vladimir falar um pouquinho da história do Corinthians. E daria uma netaiada, tipo Neto, sabe? Tipo, Vamos e e tal. Eu não jogo mais, pão. Eu levaria o Quanto que ele porteiro deu lá do prédio do Neto. Quanto que ele estourou lá e falou... Ele estoura porque o Corinthians perde da Ponte É. e o Palmeiras encosta. Isso. O brasileiro de perdeu 17. o título pro Palmeiras. Ia perder o título. Que o Carille, mas teve aquela... Aí ele dá aquela revigorada no CT com aqueles babá. Dá uma acordada no CT. Então, eu levaria... trocaria uma ideia com o Neto e levaria o Vladimir para conversar um pouquinho sobre a história do Corinthians com esses jogadores que acabaram de chegar e querem ser campeões. E o treinador inventar moda, né? Fazer o simples. Na teoria ele vai entrar com 3 volantes, como tem que ser, só que do Racing ele também entra. Por que a dúvida Garro e Coronado? Eu não entendi. Física. Basicamente físico também. O Coronado tá bem fisicamente, tá aquele louco para jogar. E o Garro vem desgaste e tal, vem jogando todas. O Garro já não jogou muito bem, né, o último jogo. Não jogou bem, mas assim, o segundo gol ele que toma a bola, ele faz o perde pressiona, toma, dá o passe pro Yuri fazer o gol. Então mesmo quando ele não faz um bom jogo, ele ainda é muito decisivo. O ano dele é um ano muito bom. E a ver aí, tomar cuidado também com o lance dos pendurados. A gente vai mostrar uma tela aí também, daqui a pouco o Tira chama. É impressionante a quantidade de pendurados antes do derby. Vou mostrar daqui a pouco a tela, só quero que você fale aqui, Arnaldo. Essa é a questão, né? Não, pode falar, pergunta primeiro. Mas não, porque... Fala. O Corinthians é aquilo. O Corinthians não consegue pensar no hoje. Ele joga ao mesmo tempo, todos os dias, a sua cartada, mas ele nessa semana, ele tem quinta... Por isso que eu falei, aquela moleza de jogar sempre em casa, então acabou. Então ele tem quinta decisão na Argentina e domingo e segunda-feira o Palmeiras. E hoje? Tem hoje. Agora, se o Corinthians começar a pensar no que ele vai fazer na quinta, quem vai jogar na quinta, nos pendurados pro derby e tal, não tem hoje. Tem que ganhar hoje. Hoje é mais importante. Como a gente fala, a prática, pro torcedor não, porque o torcedor, o que o torcedor organizado fez naquele manifesto? Na cabeça do torcedor organizado, é obrigatório o Corinthians ganhar hoje, quinta e não cair. E segunda. Isso. Certo? O Palmeiras segunda. Então, mas hoje, o torcedor quinta e segunda. Eu vou contar um detalhe. Eu estava saindo de casa, tem um amigo meu do meu prédio, que é a família toda corintiana, ele é muito legal. Ele sempre assiste a gente aqui, eu esqueci o nome dele, porque vocês sabem que os meus 7 neurônios não tem muito apreço a nomes. Mas ele falou, pô, Massa, fala lá no G4, cara, esse treinador é muito ruim. Né? Eu falei, olha, se não ganhar hoje, complica. E onde eu encontrei ele? Na garagem, abrindo a porta para vir para cá. E ele desceu para pegar uma encomenda de um motoboy. E o rapaz me viu e falou, pô, Massa, eu concordo lá. Eu até falei no meu grupo de corintianos, se não ganhar hoje, acabou. Vai para a segunda divisão. Não sei o quê. Então, acho que o torcedor corintiano tem ideia do que é o jogo hoje. Sim, total, claro. O que eu ia falar com você, Arnaldo, é que estava lendo aqui, a galera mandando mensagem sobre o jogo de hoje e falando que o bicho hoje do Cuiabá vai ser o bicho do campeonato, vai ser uma mobilização total e não sei o que e tal. São as últimas... O Cuiabá levar o Corinthians com ele para a segunda divisão, por tudo que envolveu Corinthians e Cuiabá... Eu ia chegar um pouco nesse negócio. Esse jogo também tem essa outra história também. Não pagou, eu vou cair, mas não sei o quê e tal. O Cuiabá é um time fraco, é verdade, mas tem um ar de decisão não só para o Corinthians, mas para o Cuiabá também, por todos esses aspectos. Não, por todos esses aspectos e por matematicamente ser a última cartada do time no Brasileiro. Se o Cuiabá jogar no 3-6-1, a gente vai perceber que isso está dentro do clube. Se for jogar faceirinho para ganhar o jogo, já era. Agora, né, tem uma...
circunstância, essa rivalidade recente aí, né, entre Corinthians e Cuiabá e tudo mais, nesse campeonato pode acontecer o seguinte, o rebaixamento do Cuiabá e do Bragantino. O que tem um a ver com o outro? Não necessariamente um tem a ver com o outro, porém, o que eles têm em comum? Eles não têm torcida, aspas. Se a média do público do Campeonato Brasileiro excluísse Cuiabá e Bragantino, seria melhor do que da Premier League. Porém, existe Cuiabá e Bragantino. O que eu estou querendo dizer? No ambiente aí é como o ambiente lá no estádio do Bragantino. Não é o estádio do Criciúma, não é o Alfredo Jaconi, não é a Arena da Baixada, não é o Barradão. Né? Então tem essa circunstância aí. Pode fazer a guerra de nervos que quiser. Lá, provavelmente, vai ter mais... Vão dar ingresso, cobraram do Corinthians 250 pilas, mas não é uma coisa... chegar lá e tomar uma pressão. Clube novo, né? Não é esse ambiente, esse sufoco. A galera que segue mandando mensagem aqui. O Invasão Tricolor fala que o Corinthians ficou com inveja do Palmeiras e vai ser rebaixado. Calma, ainda não está definido isso. E o Lucas projeta o seguinte, Vessa, ganha do Cuiabá, ganha do Palmeiras, empata com o Vitória, ganha do Cruzeiro e ganha do Vasco. For isso. Não, aí já dá para jogar Libertadores. Por isso, campeão brasileiro. Dá para jogar Libertadores. Aí Cuidado, G4. se cuida, Botafogo. Aí a gente sai do programa e eles viram o Corinthians no G4. Não é? Exato. E só uma coisa, tá perto de subir, o Arnaldo falou da média de público, só que tá para subir, uma pontuação, eu tô vendo aqui, até já Mirassol e Novo Horizontino, então... equilíbrio. Vai dar uma equilibrada. Que vai facilitar muito para os paulistas, né? E o Rafael Merizzi, ele fala o seguinte, o Garro está pendurado, estão poupando com medo do Palmeiras. Não só, né, Vessa? Tem uma tela aí com todos os pendurados do Corinthians no jogo de hoje. Não tem? Olha lá. Hugo Souza, goleiro, pendurado. A massa fotografa. Bidu, Mateuzinho e Hugo, pendurados. Kaká, pendurado. Breno Bidon e Rian, pendurados. Rodrigo Garro e Coronados, 2 meias. O Bidu tá pendurado? O Corinthians não tem lateral esquerdo para jogar domingo, hein? Porque o lateral reserva tá machucado. Tá machucado, mas tá para voltar quinta em Buenos Aires para ganhar ritmo e jogar na segunda. Mas você vê que o Hugo, ele não viajou, mas pode ser que jogue quinta, ganhe um pouquinho de ritmo para jogar na segunda-feira. Mas os dois laterais esquerdo pendurado. Vai, termina aí. E aí, Thales Magno, Memphis Depay, Pedro Henrique, Pedro Raul. Até o Pedro Raul tá pendurado. Pedro Raul tira daí, né? Tudo bem, mas é mais de meio time titular pendurado, né? Nós estamos falando do goleiro, que é titular absoluto, dos dois laterais esquerdos, do lateral direito, que hoje é titular, do zagueiro, que é titular, o Breno Bidon muitas vezes titular, o Garro é titular ou o Coronado, então os dois, certamente, são os únicos 2 meias que o time tem, e Thales com várias vezes titular e o Memphis também hoje titular absoluto. Então, realmente, é algo bem importante mesmo. E o árbitro? O árbitro... Quem é? O do VAR é o famoso Benevenuto, né? O homem do VAR da mão do Lucas. É Bruno Arleu de Araújo. Arleu? Arleuzinho. Aí você pode acontecer de tudo, entendeu? Bruno Arleuzinho. Loteria. Mas o Corinthians tem boas lembranças do Bruno Arleu. Mas em termos de... A arbitragem foi um desastre na rodada, mas nem tantos cartões amarelos foram distribuídos. Depende do perfil do árbitro. Tem árbitro que dá pouco cartão. Klaus dá pouco cartão, por exemplo, né? Que vai apitar o outro jogo de hoje. O Marcelo de Limendi, que é resenha também, mais assim. Exato. O Bruno Arleu depende não é muito decifrável. Agora, esse debacle, vamos dizer assim, gostou? Que isso. Do Juventude e do Bragantino é bom pro Corinthians, vai. Ainda mais demitir o técnico. Mas aí que tá. Eu acho que essa situação, claro que é bom, evidente, mas ela cria um negocinho em cima do Ramon. Como o seu amigo falou lá. Como assim? Não, concorda que é um absurdo demitir um treinador faltando 7 rodadas? Claro, é isso que eu estou falando. E a gente vem falando isso. Seria um absurdo demitir o Ramon Dias. Porém, ele precisa se ajudar nessa reta final, porque tem gente lá que chegou lá. Ele precisa fazer, no mínimo, 4 pontos no Brasileiro. Então esquece... A Copa vai depender 4 agora, 3 hoje e 1 com o Palmeiras. E o Vessone sabe como toca a banda. 4, né? Ele sabe como toca a banda, porque a questão é segunda-feira que vem. Terça.
Segunda, tudo bem. Pós-jogo. O derby é os que aniquila treinador. É Mancini caiu no derby, o Mancini caiu no derby. Quem foram mais? Thiago Nunes caiu no derby. O derby, ele derruba treinador. Então, ele vai ter que fazer uma coisinha hoje, quinta-feira, para chegar com algum estorvinho ali no derby. Porque senão, olha... Bom, e é isso. Para a rodada ser boa, só vai depender da vitória do Corinthians. Mesmo que com a vitória de Atlético Paranaense e Vitória, o Bragantino perdeu, o Juventude perdeu, então embolou tudo. Então o Corinthians ganha hoje, vai para a 15ª posição e já dá aquela respirada, né? Aí um empatezinho contra o Palmeiras, coisa linda. Uma vitória melhor, claro. Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que você acha. Curte o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.